Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que você aí do outro lado da telinha esteja muito bem. Pois bem, e hoje a nossa aula nós vamos dar continuidade ao tema fração. Só que hoje nós vamos estar falando sobre fração na reta numérica. Vamos lá entender um pouco? A nossa aula de hoje do componente curricular de matemática. E nós vamos estar falando sobre fração, mas hoje nós vamos dar prioridade à fração na reta numérica. Vamos ver aqui algumas situações. Para representar a fração 1/4, dividi meu barbante em 4 partes iguais. Depois marquei com papéis cada ponto e representei 1/4 no primeiro ponto marcado. E você, como pensou? Observe que se aqui na imagem foi representado 1/4, então a reta numérica foi dividida em 4 partes iguais, que são esses intervalos de uma marcação para outra. Iniciou-se com 1/4 e você segue 2/4, 3/4, 4/4 ou 1 inteiro, como já está representado 1 inteiro. Em seguida, temos mais uma outra situação. Move o ponto para 3/4 na reta numérica. Esta outra reta, o ponto laranja está no zero. Mas como aqui foi representado em 3/4, então foi dividido em 4 partes iguais e você vai levar a bolinha para o penúltimo pontinho, porque você vai contar 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4 são inteiro. Então, você deverá colocar a bolinha na penúltima marcação. Aqui eu trouxe para você uma outra reta numérica que já está marcando 2/5 e eu trouxe também nas barrinhas pintadas de 5 partes, 2 são pintadas, por isso que eu represento 2 partes de 5 que estão sendo representadas, marcadas em forma de fração. Chegou a hora de compartilharmos. Veja uma forma de ir construindo o varal. O primeiro varal foi dividido ao meio, então eu vou dizer 1/2. O segundo varal foi dividido em 3 partes iguais. Ou seja, eu iniciei com 1/3, então 2/3 e 3/3 ou 1 inteiro. O terceiro varal iniciou também com 4 partes iguais e logo eu vou representar 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ou 1 inteiro. Para acharmos as posições em que cada fração deve ficar, devemos dividir os inteiros igualmente, considerando a quantidade de partes indicadas. Veja só uma outra situação. Quero organizar as seguintes frações na reta numérica. Você pode me ajudar? As frações aqui estão representadas 1/2, 1/3, 1/5 e 1/10. Vocês notem que às vezes a gente tem tendência de querer representar o número de denominador maior. Mas veja só, é exatamente ao contrário. Atenção! Você divida 1 por 10 e observe o valor e divida 1 por 2. Então, aqui vai ser exatamente ao contrário. Se você quiser representar essa reta numérica do menor para o maior, você deverá iniciar por 1/10, 1/5, 1/3 e 1/2. Porque se você fizer a divisão do numerador e do denominador dessas frações, você vai observar que as colocações ficarão exatamente esta. Para você observar melhor, veja essa representação. Eu tenho aqui 2/5 e 2/3. Logo, 2/5 é menor do que 2/3. Por quê? De 5 partes, apenas 2 está pintada, aonde eu represento 2/5. Já em 2/3, de 3 partes, 2 estão pintadas. Mas observe que a parte pintada em 2/3 é bem maior. E se você fizer essa divisão do numerador pelo denominador,
você vai chegar a esta conclusão também. Aqui eu trouxe outra fração para você ver na representação dos gráficos de pizza. Eu tenho 3/4 é maior do que 2/4. Observe que de 4 partes, 3 estão pintadas em 3/4. E de 4 partes em 2/4, apenas 2 está pintada. Aqui eu tenho novamente 3/4, que é maior do que 3/8. Observe que de 4 partes, 3 está pintada no 3/4. E de 8 partes, apenas 3 está pintada. Para você entender melhor o cálculo que eu fiz, veja só o 3/4. Eu dividi 3 para 4, que eu cheguei a 0,75. E 3/8. Eu dividi 3 dividido para 8, eu cheguei a 0,375 milésimos. E assim, você vai observe as casas decimais e observe que 3/4 é maior do que 3/8. Nós vamos continuar essa aula em aulas posteriores e você vai poder estar treinando com o seu professor da sala de aula e entendendo melhor sobre o assunto. E aí, gostou da aula? Como estão as suas aulas por aí? Como você está desenvolvendo as suas atividades? Eu espero que você esteja caprichando. Te vejo na próxima aula.